Olá a todos, tudo bem? Me chamo Fernando Parente. Esse é o meu sinal identificador na comunidade surda, um F na bochecha, do lado contralateral. Eu sou o presidente da FebraPios e hoje é um dia muito especial para a gente. Hoje a gente comemora 12 anos de fundação da FebraPios, né? Desde que foi fundada lá em Brasília. E a gente já tem feito muitas coisas a favor da comunidade surda e a favor da categoria profissional de tradutores, intérpretes e guias intérpretes de língua de sinais. Então hoje eu estava pensando como a gente poderia celebrar essa data tão especial. E tive a ideia de então chamar os presidentes anteriores da FebraPios, né, as pessoas que estiveram nessa posição da presidência da FebraPios, e eu fiz, na verdade, 4 perguntas a cada um deles, né? Primeiro, qual a importância da FebraPios? A segunda pergunta foi, qual a experiência que você teve na presidência da FebraPios? Como foi sua experiência nesse trabalho, né? Trabalho voluntário, é importante salientar, mas como foi sua experiência como presidente da FebraPios? A terceira pergunta foi sobre quais os desafios enfrentados, né? Quais as maiores dificuldades de estar nesse papel de presidente. E o quarto, na verdade, foi um pedido de que cada um deixasse sua mensagem para a categoria, para os tradutores, intérpretes e guias intérpretes de língua de sinais. Então, vamos assistir o vídeo? Quem vai vos falar será primeiro Ricardo Sander, que foi o primeiro presidente da FebraPios, depois a Gildete Amorim, em terceiro lugar será a Sônia Marta Oliveira, e teria também a pessoa do nosso saudoso Hernando. Nosso querido Hernando Pinheiro, que a gente vai ter sempre saudade dele. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bem? Um abraço, até logo. A FebraPios é uma entidade de extrema importância para o fortalecimento da categoria. Isso porque, através dela, todos nós, tradutores, intérpretes, guias intérpretes de línguas de sinais brasileiros, conseguimos nos conectar à nossa identidade. Ser FebraPios é ter identidade, é saber quem somos, quais são os nossos objetivos e anseios profissionais. É para isso que a Federação tem trabalhado, para conquistar cada um desses objetivos. Existem outras organizações com foco no aprimoramento acadêmico, na formação profissional. Isso é perfeito, isso é muito bom, mas falta essa afinidade, essa conexão com o fortalecimento da identidade profissional que só a FebraPios tem. Todos nós devemos fortalecer e apoiar a causa da FebraPios, isso é muito importante. Em todo o mundo há federações de associações profissionais, em cada país com as suas características, e a FebraPios está também conectada a todas elas. A história da fundação da FebraPios se deu no decorrer de mais ou menos quase 30 anos, um período longo que se iniciou ali nos anos 80, 90 mais ou menos, quando eu tive a oportunidade de conhecer diversos países e eu pude ver associações surgindo. Curioso como eu era, eu aprendi como eles faziam para fundar as associações de intérpretes. Eles já estavam muito avançados e aqui no Brasil nós ainda não tínhamos associação de intérpretes. Então eu tive essa oportunidade de aprendizado e quando retornei ao Brasil eu comecei a me movimentar, divulgar, fazer contatos com diversas pessoas, intérpretes, guias intérpretes, pedindo, conversando, para que a gente fundasse associações por todo o território nacional. Foi um processo lento, porque na verdade a maioria da população não entendia, não compreendia a importância dessa entidade. Então depois de um tempo houve uma maior aceitação. E a ajuda dos surdos também foi muito importante nesse processo para que a FebraPios surgisse. Sozinho nós não conseguiríamos. E os surdos nos apoiaram nesse movimento. Essa experiência durante esse tempo, da década de 80 até mais ou menos até o ano da fundação, que foi 2008, né?
2008 foi o ano da fundação. Foi um tempo que a gente percebia um amadurecimento maior na comunidade surda brasileira. E isso acabou favorecendo a fundação da FEBRAPILS. Para mim, essa foi uma experiência maravilhosa, que me deixa muito satisfeito. Mas também foi um período de muita preocupação. Eu passava noites acordado, imaginando, angustiado, como nós poderíamos fazer essa organização. Então, encontrando as pessoas, conversando, nós nos unimos e trabalhamos para que a FEBRAPILS nascesse. No caso, não apenas as associações, mas a FEBRAPILS. As primeiras pessoas que fizeram parte da diretoria, elas aceitaram o desafio, esse trabalho, lutaram muito, todos unidos, e também o pessoal da FENEIS. A FENEIS foi uma instituição que realmente de muita importância, que realmente nos deu apoio durante essa luta. Sozinhos, os intérpretes não conseguiriam. Foi muito importante e fundamental essa parceria com a FENEIS. Juntos, a FEBRAPILS conseguiu força. Foi uma parceria importantíssima e fundamental para a nossa conquista. Foi fundamental para que a FEBRAPILS surgisse. Eu lembro que em Brasília, foi em agosto, em 2008, todas as pessoas do Brasil se encontraram em Brasília. Tinha muitos intérpretes. Antes desse dia, nos estados do Brasil, as associações já estavam surgindo e o movimento foi ganhando mais força. Por isso que a gente conseguiu fundar a FEBRAPILS. E as pessoas foram todas para Brasília, todas regozijaram, alegres, entusiasmadas e ansiosas para o futuro que viria. Então essa experiência foi maravilhosa, uma experiência de grande aprendizado, e todos nós estamos felizes. Então todos voltaram para casa naquele dia regozijados, felizes e aliviados por essa conquista. Talvez o maior desafio tenha sido... O maior desafio, mais conflituoso, talvez tenha sido o processo de conversa, de convencimento da comunidade. Porque antes da fundação da FEBRAPILS, a gente precisou conversar com a comunidade para que todos aceitassem e compreendessem a importância da Federação de Tradutores, Intérpretes e Guias de Intérpretes. Antes da fundação da federação, as pessoas não conheciam a importância dessa entidade. E a gente também percebeu a influência de outras comunidades surdas espalhadas pelo mundo, quando os surdos foram para diversos países e tiveram contato com a associação de intérpretes nesses países. E aí essa conversa com os surdos foi fundamental para que, unidos, a gente conseguisse fundar as associações de intérpretes. E aí os intérpretes com os surdos se juntaram nesse movimento, trabalharam unidos junto com a FENEIS, né? Todos unidos, fortalecendo o movimento. Que se os intérpretes estivessem sozinhos, afastados, talvez o movimento seria enfraquecido. Então, juntos, a força, o empenho, o trabalho aumentou. E aí nós construímos a identidade. Unidos, sozinhos, isso seria impossível. Às vezes, os surdos ficavam assim, meio com receio dos intérpretes roubarem a Libras, roubarem a língua. Isso é um pensamento arcaico, é um pensamento da época, né? Eu entendo aquele período e respeito, mas hoje nós percebemos que há um clima de paz, há uma harmonia e uma igualdade entre esses sujeitos da comunidade. Os intérpretes percebem a importância da FENEIS, a importância de articular as ações com os surdos, e os surdos também
respeitam e compreendem a importância da FebraPius no processo social. Então, esses grupos eles estão fazendo uma troca muito importante hoje, trabalhando junto, buscando objetivos, desenvolver a acessibilidade em nossa sociedade, FENEIS, FebraPius, todos unidos. E eu percebo que o maior desafio foi esse processo de convencimento. Meu conselho para todos vocês que estão assistindo em todo o Brasil, tradutores, intérpretes, guias, intérpretes, também os surdos, para todos vocês, o meu primeiro conselho é o amor. Amem, amem uns aos outros, amem o profissional que trabalha em nossa comunidade, o tradutor, intérprete e o guia intérprete. Também o meu amor aos surdos, amem os surdos e os surdos cegos. Meu segundo conselho é o respeito. Precisamos trabalhar profissionalmente, respeitando. O meu terceiro conselho é que sozinho nós não conseguiríamos. Sozinho não é bom. Nós precisamos estar juntos. Na FebraPius, todos os tradutores e intérpretes juntos, unidos, fortalecendo a nossa identidade, trocando conhecimento e experiências da nossa área profissional. Isso não é fácil, nós precisamos estar juntos. Os surdos lá na FENEIS e os tradutores, intérpretes e guias intérpretes na FebraPius. E as duas instituições também unidas, F de FENEIS e F de FebraPius. Unidos nós conseguiremos. Esse é o meu conselho para todos vocês. Um abraço. Uau! 12 anos de FebraPius. Me sinto muito emocionada por estar aqui participando deste momento tão importante. Ser lembrada enquanto ex-presidente da FebraPius. Gostaria de agradecer a Mariane, ao Fernando por este convite. Eu estou aqui enquanto ex-presidente da FebraPius. Eu atuei no ano de 2011. Meu nome é Gildete Amorim. É com muito orgulho que eu aceito este convite para explicar a importância da FebraPius hoje. Mas não somente hoje, ao longo desses 12 anos. O objetivo da FebraPius é fundar associações de intérpretes, tradutores e guias intérpretes. Também apoiar as associações que já estão trabalhando. Também ofertar curso de capacitação profissional. A minha experiência foi num curto período, no ano de 2011. Mas, juntamente com a diretoria, nós conseguimos organizar a documentação da FebraPius, registrar em cartório, regimento interno, organizamos o código de ética, organizamos o encontro latino-americano que foi sediado no Rio de Janeiro, conseguimos participar de alguns eventos das associações, também conseguimos fundar algumas associações, claro, todas em cada um seu estado, não. Este período foi um período de muita aprendizagem. Eu estava em contato sempre com o Ricardo. O Ricardo plantou uma sementinha no meu coração. Eu substituí o trabalho do Ricardo, dei continuidade à FebraPius e nós dialogávamos muito. E o Ricardo sempre preocupado para que a FebraPius não fechasse. Nessas conversas eu consegui compreender a importância da FebraPius, a importância das associações, da união entre os intérpretes, essa interação e parceria no trabalho e também com o surdo, intérprete ouvinte e o surdo. É necessária essa parceria. Em conversa com o Ricardo, eu vi que era possível desenvolver o meu trabalho enquanto presidente. Eu acreditei no meu trabalho. Apesar de ser um curto período, tivemos bastante conquista. Foi uma aprendizagem muito valiosa para mim, tanto na minha vida particular quanto na minha vida profissional.
Eu tenho certeza que foi um bom trabalho, um trabalho consciente, que ajudou nas melhorias da comunidade surda e também tradutores e intérpretes. Antes nós não tínhamos muitas associações filiadas, também não tínhamos muitos sócios nessas associações. Eu acredito que até hoje ainda cada estado tem a sua associação, ainda não aconteça, mas é um trabalho árduo, né, para conquistarmos isso. Eu acredito também na nova diretoria, no novo presidente, agora estão arregaçando as mangas, trabalhando para um futuro. É um trabalho que tem muita responsabilidade com os tradutores e intérpretes. Eu acredito que nós, tradutores e intérpretes, precisamos ver o surdo como parceiro e não como espaços diferenciados. Nós precisamos ter essa parceria, aprender com o surdo, assim como o surdo também aprende com a gente. E dar continuidade nesse trabalho para que haja qualidade. Hoje eu agradeço aqueles que vieram antes de mim, que plantaram essa sementinha, criaram a FebraPius e deixaram este legado. E vieram novas diretorias, novos presidentes, disseminando a FebraPius. Eu deixo meu agradecimento e meu reconhecimento a nós, que fizemos o passado, aos que estão hoje no presente e aos que vão vir futuramente. E eu quero dizer para vocês, não desistam dos seus estudos. Nós precisamos estudar. Se não há um estudo, nós não conseguimos melhorar. Às vezes eu percebo algum intérprete acomodado, que não estudam. Não procurem estudar, procure melhorar o seu trabalho. O surdo merece um trabalho, uma tradução, uma interpretação de qualidade. Eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar o seu trabalho. Quero parabenizar. Tudo de bom para a FebraPius, muito mais anos, vida longa a FebraPius, as diretorias, a todos os associados, as associações. Parabéns! Olá, estamos aqui para comemorar os 12 anos da FebraPius. E refletir sobre a importância da FebraPius para mim. Eu, enquanto representante da FebraPius, enquanto presidente dessa federação, bom, não era para eu ser presidente. Quando eu e Hernando como presidente, eu na chapa como vice, infelizmente o Hernando veio a falecer e eu assumi a presidência de uma forma inesperada. Eu jamais havia almejado este lugar, não havia nos organizado para este momento, foi inesperado. E assumir esse lugar como presidente, como representante dessa federação, uma federação de uma grandiosidade. E a FebraPius, ela é de uma grande importância para a minha pessoa, porque ela desenvolve um trabalho muito sério. E o trabalho que a FebraPius desenvolve, o trabalho que era para ser realizado pelo Hernando e assumir este trabalho, vem aí, daí a importância da FebraPius, porque a FebraPius representa para mim, mostrou para mim que eu não estava sozinha nessa jornada, que havia uma equipe de profissionais, de pessoas trabalhando comigo nessa diretoria, composta de pessoas especiais
que foram meu suporte, que colaboraram comigo. Após o falecimento do Hernando, foi um processo difícil em que nós fomos nos adaptando, mas também foram momentos importantes e especiais. O Ricardo Sander, nos me procurou. Ele foi o primeiro presidente dessa federação. E ele me procurou e me disse: Sônia, você não está sozinha. Qualquer coisa que você precisar, você pode me procurar. Aquilo foi um alívio para mim. E a Febrapios, ela tem essa importância para mim, porque ela mostrou que eu não estava sozinha. Nas viagens que eu realizei enquanto representante dessa federação, no meu encontro com o coletivo, com os grupos de intérpretes, a Febrapios, ela tem essa importância porque eu percebi que o nosso coletivo, que nós precisamos aprender que nós sozinhos não vamos conseguir, que nós precisamos do coletivo, que nós precisamos sempre estarmos próximos, precisamos estar próximos uns dos outros, estarmos próximos da comunidade surda. A Febrapios mostrou que eu não estou sozinha. A minha experiência na Febrapios me mostrou que o trabalho de um presidente, o trabalho de um líder, ele nunca é um trabalho isolado, ele nunca é o trabalho de uma pessoa só. O trabalho de um representante de uma federação não é um trabalho onde ele quer a exposição de uma pessoa só, onde uma pessoa somente se destaca. Não. O trabalho de um líder, ele é composto de uma equipe que trabalha com esse líder, com esse presidente, com esse representante. Isso é de uma relevância nos vídeos que eram postados, onde eu apresentava. Tinha uma equipe que estava ali comigo, sempre estava ali comigo, eu nunca estava sozinha. Tinha uma equipe, nessa diretoria tinham pessoas que trabalhavam comigo. Essa experiência minha na Febrapios me mostrou isso, que eu não estava sozinha. Sozinha isso seria impossível. O trabalho ele é feito em conjunto. Isso a Febrapios me mostrou, que eu nunca estava sozinha. Mesmo nos momentos em que eu estava me refletindo, pensando, eu não estava sozinha. Eu tinha grupo de pessoas, eu tinha amigos comigo. Os desafios que a Febrapios me mostra, são os desafios da nossa categoria, que nós precisamos compreender o que vem a ser o coletivo, que isoladamente nós não vamos conseguir, que nós precisamos sim estarmos próximos. Mesmo pensando diferente, nós precisamos de ter um objetivo em comum. Nós precisamos trabalhar juntos. A Febrapios me mostrou isso. Que nós precisamos refletir sobre esses nossos objetivos em comum. Trabalharmos junto com a comunidade surda e surdo-cega. E eu gostaria de deixar como mensagem, como reflexão, 2 pontos. É importante que nós sempre façamos essa análise do nosso trabalho. Refletirmos sempre do porquê que nós fizemos essa escolha por essa profissão. Por que nós escolhemos a profissão de tradutor-intérprete de língua de sinais? Por que nós optamos por trabalhar com uma comunidade com minoria linguística? Precisamos refletir sempre sobre isso. Olhar para a nossa prática tradutória. Devemos sempre refletir. O outro ponto, a questão da ética. A
nossa ética com a comunidade surda e surdo-cega e a nossa ética conosco, com a gente mesmo. Olhar para a gente, olhar para o nosso trabalho. A gente precisa ser feliz com o nosso trabalho. Obrigada, FEBRAPILS, parabéns a FEBRAPILS, porque a FEBRAPILS representa de verdade o nosso coletivo. Um abraço. E então, gostaram do vídeo? Já assistiram tudo? Tá chegando ao final? Agora, eu queria também deixar o meu recado. É um momento importante para a gente ter mais união, para a gente trabalhar mais a favor da comunidade surda, a favor da categoria de profissionais tradutores, intérpretes e guia-intérpretes, ter mais consciência, né, do nosso papel social, mais consciência também do nosso papel frente à comunidade surda. Eu gostaria de fazer um pedido também a vocês, na verdade um convite, para que vocês possam participar da FEBRAPILS. E quando eu falo participar da FEBRAPILS, o que significa isso? É participar das associações locais. São as associações que compõem a FEBRAPILS, né? A gente trabalha junto no fortalecimento da categoria, a favor de todos vocês, né, que são tradutores, intérpretes, guias, intérpretes profissionais, a favor da área. A gente que sempre quer que a área melhore, seja mais valorizada, tenha mais locais de atuação, e mais contextos, né? Hoje em dia é bem mais fácil a gente ver mais espaços de atuação, como no faculdades, no jurídico, até em lives, a interpretação remota também. Então hoje a gente precisa sempre refletir qual o nosso papel frente à categoria profissional e qual o nosso papel, a nossa responsabilidade frente à comunidade surda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que também espero que vocês participem, né, do movimento associativo. Hoje eu sou o presidente da FEBRAPILS, mas amanhã pode ser você, né? Pode ser cada um de vocês, pode estar no meu lugar, também trabalhando, né, a favor da categoria. Pensem com carinho nessa ideia, porque é um movimento importante, né? A gente está contribuindo com as associações, contribuindo com a comunidade surda, contribuindo com a categoria profissional. Uma palavra sempre que a Sônia usa, ela adora essa palavra, é coletivo. É muito importante a gente pensar nisso. Ok? Um abraço em cada um de vocês. Até logo.